presidente, egrégio plenário, cidadãs, cidadãos presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu quero destacar aqui apenas 2 pontos. Em primeiro lugar, com grande satisfação, até com uma dose de emoção, que eu quero agradecer as inúmeras manifestações de solidariedade à minha pessoa, à minha família, por uma questão médica que passamos. De outro lado também, agradecer as manifestações, vereador Neneca, vereador Luizinho e outros vereadores, pela passagem da minha data natalícia, do meu aniversário, em que, vereadora Gorete, extrema satisfação percebemos que se existem 10, 15, 20, 30 pessoas, vereador Douglas Carbono, que movidas por um espírito que não é tudo, pode ser tudo, mas não é o de desejo do bem comum, e que vilipendiam diariamente as pessoas que se dedicam à política em Taubaté, há centenas de outros que reconhecem o esforço de cada um. Eu tive a honra de ter, literalmente, centenas de pessoas se manifestando e transmitindo seus votos de felicidade e recomendando-me as suas orações. Muito obrigado a cada um de vocês. Bem, por último, mas aí sim, com maior importância, eu quero me referir ao tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica deste ano, cujo tema é Fraternidade, Igreja e Sociedade, e o lema Eu Vim para Servir. A igreja que é consoladora, misericordiosa, que é colaboradora, compassiva, ela é também atuante e participativa. Ela não pode ficar em silêncio ante a injustiça que possa haver na sociedade. E quando se fala disso, nós estamos falando de injustiça social, nós estamos falando de uma injustiça social que deriva de um sistema político que se é maculado muitas vezes pela incompetência, pela desídia, é também maculado pela corrupção. E isso não é individual, como muitas pessoas imaginam, tão somente uma questão moral do agente político, mas também de estruturas injustas. Nós temos no Brasil um sistema político que leva à ineficiência administrativa e também leva à corrupção. E esta questão é tão grave e tão importante, afeta a todos nós, que a igreja faz relembrar isso, que todos nós temos, ao mesmo tempo, uma vocação, ou seja, um chamado para cuidar do bem comum, não só nós, não, vereador, que nos dedicamos, nos consagramos à vida pública, mas todos, em particular, são chamados a colaborar com o bem comum, a pensar no benefício da sociedade, dos seus irmãos, que pode ser nos menores atos, na atenção em relação, agora, por exemplo, uma crise hídrica de uma economia de água, que felizmente na nossa cidade está livre desse fantasma, mas pensando de uma forma geral, ou então aquele que não fecha os olhos para um miserável que está na rua, ou que lhe pede uma ajuda ou lhe pede atenção. Todos nós somos chamados a isso, e mais do que chamados, nós temos a obrigação, por isso que se fala em missão. Nós somos vocacionados e temos uma missão de servir ao bem comum. O bem comum pode começar nesta missão até pela verdade. Aquele que senta no seu computador e deliberadamente publica uma mentira, ou então algo que ele não tem certeza, ele está fazendo tudo, como eu disse, mas menos se dedicar ao bem comum. Aquele que ofende, que se manifesta, o vereador Paulo Miranda, apenas por palavrões, que vilipendia, que procura propagar um espírito de ódio, um discurso de ódio, diferentemente do que ele imagina ou diz que está fazendo, ele não está procurando o bem comum, ele quer apenas destruir, ele está sendo imbuído pelo espírito da destruição e não pelo espírito da construção. Bem, a questão da necessidade do cidadão comum ou de todos se envolveram com o bem comum é formulado de uma forma que chama atenção, é uma linguagem da década de 60, formulado no Concílio Vaticano II, no documento conciliar Christi Fidelis Light,
em que o documento usa literalmente a seguinte expressão: os que são idôneos ou que possam tornar-se idôneos exerçam a dificílima e ao mesmo tempo nobilíssima arte da política, preparando-se para ela e procurando exercê-la esquecidos de proveito próprio e de vantagens materiais. É isso que nós precisamos, resgatar esse espírito da política no nosso país, porque quando hoje se fala em política, se pensa logo em corrupção, em enganação, em disputa vã, em interesses pessoais, em mordomias, vantagens e benesses, quando é justamente o contrário. Justamente a política com P maiúsculo, servir principalmente os mais desfavorecidos, partir da periferia para o centro, partir daqueles que não têm vez e nem voz, para depois cuidar daqueles outros que podem muito bem cuidar de si próprios. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado.